Vamos lá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero refletir com vocês hoje no texto de 2 Samuel, capítulo 1. A partir do versículo 1 nós lemos o seguinte: Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziklag, quando, no terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também são mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxeram as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra dos oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e disse: estou aqui. Ele me perguntou: quem é você? Sou uma amalequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte, mas ainda vivo. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os para ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e disse-lhe: vem aqui e mate-o. O servo feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você, quando disse: matei o ungido do Senhor. Esse texto ele é bastante complexo, porque nós percebemos que na história de Saul e de Davi há muitas variáveis. Saul foi o primeiro rei de Israel, foi ungido pelo Senhor, logo um rei legítimo. Quando precisou de alguém para enfrentar o gigante filisteu, Golias, Davi se oferece e Davi o vence. E o povo de Israel começa a dizer que Saul matou milhares e Davi matou milhares de milhares, e começa a exaltar Davi. Saul fica com inveja, fica com medo de perder o trono, e além disso ele tinha um espírito maligno que os perseguia, e muitas vezes ele tinha que chamar Davi para que Davi tocasse para ele, para que ele acalmasse, para que esse espírito o deixasse de atormentá-lo. Houveram muitas perseguições de Saul em relação a Davi. Davi teve algumas oportunidades de matar Saul, só que ele não se atreveu a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Certa vez ele estava numa caverna, Saul estava lá, bastava ele matá-lo, e ele não quis, ele não se levantou contra o ungido do Senhor. Davi era muito amigo de Jonatas, eles se amavam profundamente. Jonatas era filho de Saul. Eu imagino que a notícia da morte de Saul e de Jonatas deve ter sido muito dolorosa, muito ruim para ele, porque apesar da história atual dele ser de perseguição, ser de ser uma pessoa não bem-vinda na casa de Saul, e de ter que temer a morte através da espada de Saul, ele respeitava a sua história, ele se lembrava de tudo, ele sabia quem era o inimigo e quem não era o inimigo, e ele continuava amando Jonatas, e Jonatas muitas vezes o
avisou das emboscadas de Saul. Havia realmente uma amizade muito bonita ali. E ele realmente estava de luto. Ele realmente sentiu quando esse amalequita disse que tinha terminado de matar Saul. E também pelo capítulo anterior, pelo capítulo 31 de 1 Samuel, nós vemos que esse amalequita estava mentindo. Ele simplesmente estava querendo o favor de Davi. Saul se suicidou, ninguém o matou. O que ele fez foi pegar o bracelete e a coroa para levar até um novo rei para receber favores. Ele caiu na sua própria emboscada, na sua própria tolice, pois Davi não aceitou e mandou matá-lo. Ele foi executado. Se ele tivesse falado a verdade, ele não teria sido executado, mas ele queria o favor do rei, ele era interesseiro. Como diversas pessoas são interesseiras no nosso meio, não querem o nosso bem, querem o seu próprio bem. São puxa-sacos, malditos, não confiáveis. Viram a casaca de um momento para o outro. Aquilo que for lhe beneficiar é que ele vai buscar. E ele morre pela sua mentira. Ele morre porque Deus sabia a verdade. Ele morre porque Davi era um homem de Deus, jamais havia se levantado contra o ungido do Senhor, mesmo que esse ungido estivesse sendo atormentado por um espírito maligno, mesmo que a inveja desse ungido estivesse controlando suas ações. Davi se lembrava de tudo, ele lembrava de toda a sua história, tanto com Saul, com Golias, com a nação de Israel, com Jonatas, com todo mundo. Por amor à sua história, por respeito à sua história, ele não queria destruir ninguém ali. Não que ele não tivesse motivos, ele tinha motivos de sobra para destruir essas pessoas. Só que ele é um homem de Deus. E ele age de acordo com a lei de Deus, amando o próximo, respeitando a história e respeitando o Deus da história, conduzindo sua vida em paz, procurando obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Claro que ninguém consegue, nenhum de nós consegue obedecer plenamente a Deus e fazer a vontade dele, mas somente de nós nos predispormos a isso, a obedecê-lo, já é um grande passo. Quantas pessoas interesseiras, quantas pessoas mentirosas, quantos enganadores passaram pela tua vida? Quantas pessoas você pôde se vingar e você perdoou? Quantos desamores você tem hoje, ou desafetos, perdoados? A nossa função não é de juiz, a nossa função é perdoar, é aceitarmos que o outro peca e que nós pecamos e que somos todos pecadores igualmente. O julgamento virá de Deus, pois Ele conhece os nossos corações. Ele sabe tudo que nós vivemos, por que nós escolhemos o que escolhemos. Ele conhece o porquê de cada escolha, de cada gesto, de cada olhar, de cada lágrima, de cada sorriso. Deus é o único que nos conhece plenamente, muito melhor do que nós mesmos. E Ele irá nos julgar sem parcialidade, sem os vícios que nós julgamos os outros, pois a nossa ótica, a nossa visão, ela é limitada e ela é turva, ela é míope. Nós apontamos para o outro, sendo que nós fazemos coisas semelhantes ou até piores que o outro. A nossa prática diária, ela não é uma prática santa. Ela pode ser santa a determinado tempo, por determinadas horas do dia, mas nós sempre pecamos.
há sempre deslizes, há sempre sentimentos, pensamentos e ações erradas, contaminadas pelo nosso pecado. O que Davi fez serviu de providência divina para punir um mentiroso, um puxa-saco, um interesseiro que mentiu que havia assassinado o ungido do Senhor. E além de todos esses adjetivos que eu disse, puxa-saco, mentiroso, interesseiro, ele era burro. Pois se não fosse burro, não diria ou não mentiria que havia matado o ungido do Senhor justamente para Davi, que nunca levantou a mão para Saul, justamente porque Saul era um rei legítimo, ungido por Deus. Que nós possamos ter a atitude de Davi, com a sabedoria que Deus lhe deu, com a força que Deus lhe deu, com a resiliência que Deus lhe deu. Pois nós somos cercados de pessoas não somente atormentadas por espírito maligno, porém, essas mesmas pessoas, por não conhecerem a Deus, são pessoas malignas. Que Deus nos livre de todas elas. Que o discernimento do Senhor esteja sobre nós, para que nós possamos agir de acordo com a vontade de Deus. Amém.